A CPI da Covid continua sendo palco de divergências políticas. Nesta quarta-feira, dia 7, os ânimos se exaltaram durante o depoimento de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Ele teve prisão decretada depois da suspeita de ter mentido durante o depoimento. Líderes religiosos estão sendo acusados de espalharem notícias falsas sobre a vacina da Covid-19. Com isso, integrantes de comunidades indígenas e quilombolas deixam de se vacinar por conta das mentiras divulgadas. E a Parada Cultural de hoje diz muito sobre o feminino. Tem lançamento de single com mensagem de empoderamento. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Desde que a campanha de vacinação da pandemia começou, muita gente não vê a hora de chegar a sua vez. Quem já se vacinou com as 2 doses se sente mais aliviado por não correr o risco de pegar a condição mais grave do Covid-19. Por outro lado, muita gente ainda acredita em notícias falsas a respeito das doses. Algumas dessas notícias estão sendo espalhadas por líderes religiosos e estão fazendo quilombolas e indígenas deixarem de se vacinar. Veja na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. As informações falsas sobre a vacina chegam por meio de aplicativos de mensagens. Boa parte delas é distribuída por líderes religiosos, ligados a igrejas evangélicas. As mensagens dizem, erroneamente, segundo alguns quilombolas, que a vacina pode transformar as pessoas em jacaré, alterar o sexo, implantar chips e até levar à morte. A vacinação dos quilombolas, inseridos tardiamente no Plano Nacional de Imunização, foi duramente afetada por esta rede de desinformação. O caso é grave. No Espírito Santo, por exemplo, algumas pessoas deixaram de tomar a primeira dose e agora que perceberam que foram levadas ao engano, tentam se imunizar com a segunda e não conseguem. Arilson Ventura, da Coordenação Nacional da Articulação dos Quilombolas, a CONAC, revela o esforço feito para aperfeiçoar a comunicação sobre a vacina. Tem pessoas se recusando a se vacinar com a informação de que a vacinação não tem eficácia, de que poderá trazer problema futuro para a saúde. Isso tem dificultado que algumas pessoas tenham se vacinado. Mas nós temos procurado dialogar com essas pessoas, sobretudo alegando e passando informação de que a falta de vacinação tem ceifado muitas vidas no Espírito Santo e no Brasil. Um cenário similar ao enfrentado pela população indígena. Além de sofrer ataques de garimpeiros ilegais, algumas comunidades também são invadidas por uma enxurrada de notícias falsas sobre a vacina. Elas chegam com visitantes ou missões religiosas. O conteúdo é idêntico ao difundido nos quilombos. Isso atrapalha, segundo especialistas da saúde, a estratégia coletiva de imunização. Táchica Yanauá, liderança do povo Yanauá no Acre, conta o efeito dessa onda de fake news na comunidade. Essas notícias têm atrapalhado, a vacinação de toda a população indígena, porque eles trazem medo. As famosas, frases de que vão virar jacaré, ou que os povos indígenas estão sendo uma massa de manobra, de teste para ver qual é a reação que vai ter, tudo isso. Isso tem assustado muita gente, Então, conheço muitas comunidades que nem se vacinaram com medo disso. Em março, o Brasil atingiu a marca de 1.000 indígenas mortos pela Covid-19, de acordo com dados divulgados pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas. Hoje são 1.131. O epidemiologista Pedro Halal informou na CPI da Covid que havia alertado ao governo federal sobre a vulnerabilidade dos povos originários diante da pandemia. O documento divulgado por ele foi censurado na época.
fui informado pela assessoria de comunicação de que o slide tinha sido retirado da apresentação de slides, que eu era o apresentador. O slide foi retirado da apresentação e eu fui comunicado 15 minutos antes. No Pará, quilombolas da comunidade Balsa lutam desde 2016 pelo reconhecimento territorial. Cerca de 180 famílias já foram expulsas de suas terras de origem para dar espaço ao agronegócio no nordeste do estado. O reconhecimento de territórios quilombolas é necessário para manter essas famílias nas terras de origem. Porém, no governo de Bolsonaro, essa não é uma prioridade. O processo de titulação de terras quilombolas atingiu a menor marca desde 2004, quando as regras atuais de certificação foram criadas. E nesta quarta-feira, dia 7, a CPI da Covid terminou com a prisão de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Sob o argumento de ter mentido durante o depoimento, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, determinou a prisão de Dias. No final da tarde, ele foi levado para a Delegacia de Polícia do Senado. Depois, e após pagar fiança no valor de R$ 1.100, foi liberado. Hoje, dia 8, foi a vez da ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, prestar testemunho. Ela criticou a falta de doses da vacina e a ausência de campanhas publicitárias sobre a vacinação. A repórter Nayata Wani pôde conversar sobre os últimos desdobramentos desta CPI com a Lígia Bahia, médica e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entrevista Central. Olá, a convidada de hoje é a Lígia Bahia. Ela é médica pela UFRJ e doutora em saúde pública. Vamos conversar sobre os trabalhos da CPI da Covid. Lígia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite, né? Como a CPI da Covid tem impactado a vida dos brasileiros? Agora, eu acho que ela se tornou assim, ela está concentrando nossos conhecimentos, né? Nós estamos conhecendo um país, né? Ela tá desvelando uma certa anatomia de um país que eu acho que nós estamos interessados em conhecer. Nós estamos querendo encarar o país que é o Brasil. Então, isso é muito interessante, porque nunca a TV Senado teve essa audiência, né? A gente nunca imaginou que a TV Senado iria ser uma coisa que a gente agora já acorda, liga a TV Senado, enfim, e comenta um com o outro, né? O que você achou de hoje? Não, hoje foi mais ou menos e tal, a gente fica preocupado com os rumos da CPI, a gente quer que a CPI acerte, né? Eu acho que a CPI está trazendo para a gente, enfim, um bom debate. Embora, né, os principais personagens da CPI, inclusive os senadores, eles não sejam nossos ídolos, né? Eu penso que o que prende a nossa atenção é o contrário, é a gente querer sair dessa crise com uma alternativa, a gente dizer, nunca mais isso, né? Esse país, né? Isso que aconteceu, nunca mais. E nós precisamos nos apropriar desse conhecimento para impedir que isso jamais aconteça de volta. No meu modo de ver, é um pouco isso que está tornando essa CPI tão eletrizante. Ontem a gente presenciou, né, a primeira prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, sob a acusação de que ele teria mentido em seu depoimento. O que muda agora nos trabalhos da comissão após essa prisão? Eu acho que mudou tudo, né? Porque, na realidade, não foi só a prisão, foi a nota, né, dos militares também, né? Que, enfim, então acho que é um confronto, né, entre poderes, entre o poder legislativo. Eu acho que o Poder Judiciário vinha ajudando, né, a Rosa Weber, todas as decisões do Poder Judiciário, de certo modo, estavam ajudando a CPI, mas ontem houve um episódio também, né, no próprio Senado, que também é preocupante, que é assim, foi uma demonstração de força do Centrão, né? Então, eu acho que também foi uma demonstração de força do parlamento, né, do Poder Legislativo, mas esse Poder Legislativo tem lá as suas contradições também, só para a gente... no meu modo de ver, né, o que é importante, assim, eu sou da saúde, né, a gente notar, é que esses processos eles estão tirando de pauta a Covid, né? Eles estão tirando de pauta a crise sanitária, a saúde saiu do foco.
Então, isso é preocupante no Brasil, porque isso é uma coisa que nós temos que aprender, né? Nós não podemos deixar a saúde sair do foco, porque não se trata só de corrupção, né? Pelo contrário, né? A corrupção, ela, digamos assim, ela é um nutriente de um processo muito grave de desigualdade, né? De preservação de desigualdade, naturalização das desigualdades, das mortes nesse país. Agora a gente está diante disso, né? De prisão, porque aí a gente volta, eu acho, para um roteiro, né? Que já é nosso, né? Que é a prisão, a corrupção, os heróis, né? Quem mandou prender, quem é preso, quem é o bandido, quem é o mocinho, etc. Mas não é disso que se trata, né? De que forma a CPI ela já tem provado que a negligência, né, da cúpula do governo poderia ter evitado muitas mortes? Houve apresentação de trabalhos, né? Nós mesmos, né? Eu mesma sou autora de um dos trabalhos apresentados na CPI, que a gente tenta ali, então, fazer uma estimativa, né? Um cálculo das mortes das mortes evitáveis. E realmente, né, no nosso cálculo, pelo menos 1/3 das mortes poderiam ter sido evitadas, né? Então, isso no momento que ainda não havia vacinas. Com vacinas, se a gente tivesse acelerado a vacinação, mais mortes poderiam ter sido evitadas. Então, o Brasil realmente, né, a resposta do Brasil à pandemia foi uma resposta dramática, né? Dramática porque acentuou muito, né? Acentuou muito a tragédia mundial. Aqui no Brasil, nós, digamos assim, a gente foi superlativo, né? Era um problema, né? Não é que todas as mortes pudessem ter sido evitadas, isso não, né? É um fenômeno, um fenômeno biológico recente, novo, a gente não conhecia, etc, etc. Mas tudo que nós conhecíamos, tudo que nós podíamos ter feito para evitar, não foi posto em marcha no Brasil, né? Então, como se as pessoas não fossem importantes, né? É um sentimento horrível, né? Porque são pessoas, são trabalhadores, trabalhadoras que acordam de manhã, que ralam muito, né? E não tem importância. Inclusive os profissionais de saúde, né? Porque no início, né? Sim, as pessoas mais vulneráveis eram exatamente os profissionais de saúde e as pessoas que continuaram trabalhando, né? Veja, são essas pessoas que morreram, né? As pessoas que estão trabalhando. Então o que você precisa fazer no Brasil para ser importante, né? Para a sua vida ter alguma importância? Não é porque você não trabalha, não é porque você é um inútil. Não. As pessoas que morreram são essas pessoas úteis, né? Ela é linda, mulher preta, cantora, compositora, atriz e dançarina. Com todos esses atributos, a artista independente Enjoyce chega junto para lançar o primeiro single de um álbum que ainda está em produção e que promete mais música boa. Produzido por Jonathan Dias e Anderson Ribeiro, a canção é embalada por sensibilidade, sensualidade e, claro, empoderamento feminino. O tema do sagrado feminino sempre chamou a atenção da artista e foi na pandemia que esse chamado ganhou vida. Um presente para todas e, por que não, para todos. Vamos conferir. Parada Cultural. E quando a noite vem, tudo que eu quero mais é poder te sentir fundo em mim. Então vou me acender, quero sentir prazer. Se você atrasar, vou me adiantar. Começo sem você. Eu sou Enjoyce, cantora, compositora, dançarina, atriz e arte educadora. E nesse mês de julho eu lancei meu primeiro trabalho autoral chamado Flores e Pétalas, que já está disponível em todas as plataformas digitais. O single enaltece a sensualidade e o sagrado feminino através dos nossos olhos e das nossas histórias, mostrando a diversidade dos nossos corpos e flores, protagonizando e dando foco sempre no prazer feminino, no orgasmo feminino e na masturbação feminina. Para saber de novos trabalhos, me acompanhe nas redes sociais. É @enjoyce.k. Espero vocês. Recado dado! Se quiser conferir o trabalho completo da Enjoyce, é só acessar o Instagram dela. Bom, e nesse clima musical, o programa Central do Brasil de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.